Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o momento do nosso encontro. Se inscreva, se junte a nós se ainda não tiver feito isso. E, ao final, não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. E uma colega minha e amiga ganhou o prêmio Clarice Lispector de melhor livro lançado no exterior. É um livro chamado Parnamirim. Imagina que já foi traduzido em inglês e agora em alemão. Imagina os alemães lendo um livro que explica como os americanos puseram uma base em Natal para derrotar os alemães no norte da África. Interessante isso. A Val Beauchamp, autora desse livro premiado, também é autora do O Rei que Espionou Napoleão. É uma quase ficção, porque ela aproveita fatos históricos, né? O rei de Portugal, que trabalhou muito bem diante da invasão napoleônica. Pois é, eu fico com a impressão, eu gosto muito de Freud, da psicologia, eu fico com a impressão que o inconsciente de Lula está fazendo ele praticar atos falhos, parece que ele não está querendo, parece que está fazendo a anticampanha, está tentando inviabilizar a sua própria candidatura, talvez não queira ser candidato, né? Porque ainda hoje ele fez outras declarações, eu chamaria de polêmica, mas são declarações que contrariam a maioria conservadora do país, né? Ele hoje criticou a classe média, ele disse que não tem problema de pegar dinheiro brasileiro e aplicar na Venezuela, ele disse que toda mulher tem que ter direito ao aborto, se não quiser ter filho, então aborta, né? E disse que os valores da família brasileira estão muito atrasados. Isso se soma a declarações anteriores, dizendo que o MST e o MTST vão ter prioridade no governo dele, que o governo dele vai cancelar as privatizações, vai acabar com o limite, com o teto de gastos, vai cancelar a reforma trabalhista, né? Então, são coisas assim que contrariam exatamente a campanha que o fez vitorioso depois de 3 derrotas. Ele vinha de derrotas assim que ele fez 16%, 18%, 22% dos votos e não ultrapassava isso. Mas aí, inspirado por José Dirceu e publicitários, ele lançou aquela campanha do Lulinha Paz e Amor, né, que tranquilizava o país, que não ia haver invasão de fábrica nem de terra, que ele ia seguir todas as leis econômicas, prestígio para a família, para os valores cristãos. Agora, com essas declarações, ele já perde os votos das religiões cristãs, né? Eu não estou entendendo, não entendi, né? Além de tudo, fez essa declaração contra os deputados, sugerindo que sindicalistas devam assediar a casa dos deputados para incomodar a mulher dele, os filhos, né? Porque fazer manifestação em Brasília não adianta, só gastam com ônibus, que é uma fortuna, diz ele, e que o deputado que está lá no plenário pode chover canivete aberto, segundo palavras dele, que não fica sabendo o que está acontecendo lá fora. E que estão aí descobrir o endereço do deputado. Já tem deputados lá se mobilizando para entrar no Supremo contra ele. Eu acho que não cabe Supremo porque ele não tem foro privilegiado, né? Essas coisas que nem estão valendo mais aqui no Brasil, né? O ministro Marco Aurélio até me lembrou que tem uma decisão do Supremo, cujo relator foi o ministro Otávio Galotti. O ministro Otávio Galotti esteve no Supremo de 1984 a 2000 e ele foi presidente do Supremo de 93 a 95. E o Supremo decidiu que um ministro do Supremo não precisa prestar contas para o Poder Legislativo. Agora é bom a gente lembrar que está na Constituição que uma das atribuições do Senado é julgar ministro do Supremo, né? Assim como julgar o presidente da República.
Outra votação, que nesse momento não está deslindada ainda, né, é na Câmara dos Deputados, tentando dar urgência para um projeto de lei de fake news que foi acertada entre o presidente da Câmara, que botou em votação a urgência, e os ministros Fachin e Alexandre de Moraes, que foram lá querendo esse projeto contra a fake news. Né? Que o relator é o deputado do Partido Comunista do Brasil, Orlando Silva. Orlando Silva foi para a tribuna, isso eu ainda ouvi, dizendo, olha, se a gente não regulamentar, o Supremo regulamenta. Ou seja, vocês vão ter censura prévia de qualquer jeito, embora a Constituição, no artigo... não custa, né? Não custa a gente ler de novo a Constituição, está sempre aqui pertinho, artigo 220 da Constituição, que não haverá, né, censura à manifestação do pensamento, à criação, à expressão, à informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Está aqui no livrinho, sem o qual não há ordem, não há um Estado, não há uma nação organizada em Estado. Bom a gente lembrar disso. Bom, também, se já tiver o resultado dessa votação da urgência, o resultado vai aqui embaixo para vocês verem. Bom, um outro assunto que eu queria abordar com vocês, falando de liberdade, né? Eu soube pela Cristina Grêmio, que é da Gazeta do Povo, que o Moisés Pereira da Silva, 55 anos, entrou de máscara no Detran, um órgão público, para acessar um serviço público. E aí exigiram o tal atestado de vacina. E ele disse, é hipocrisia. Aí foi preso. Aí eu fico pensando, tem gente que dizia bilhões e não está preso. E o sujeito que chama a hipocrisia de hipocrisia é preso por causa disso. Com base num decreto do governador do Ceará. É que os totalitários não se contêm. O totalitarismo latente despeja na hora que a pessoa tem poder, vem para fora. Uma outra, eu soube agora há pouco que a ministra Carmen Lúcia, relatora de queixas de partidos, pequenos partidos, né, que não resolvem no plenário porque não tem voto, tem um senador, tem um deputado, né, aí eles vão para o Supremo trabalha para eles. Sobre leis ambientais em relação à Amazônia, a ministra Carmen Lúcia votou pedindo que o governo faça um novo programa amazônico. Eu acho que é bom a gente lembrar que numa eleição, um candidato à presidência da República apresenta o seu programa sobre as diversas questões nacionais e se ele é aprovado, se ele é eleito, está aprovado o programa dele pela população, que é a origem do poder. É isso, né? De Brasília, Alexandre Garcia.